Bom dia, meninos, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá para mais uma aula. Então, na aula de hoje, eu peço que vocês abram a apostila de vocês, produção de texto, lá na página 59, tá? Figuras de linguagem. Nós iremos falar um pouco, né, sobre figuras de linguagem. A apostila trouxe algumas figuras de linguagem para vocês. E daí a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá? O que são, como vivem, do que se alimenta. Tô brincando, gente. A gente vai falar sobre a definição e para que serve cada uma delas, tá bom? Olha aqui, ó, página 59, figuras de linguagem. Aqui, ó, aliteração, onomatopeia, paronomasia, assonância, cadê? Tem mais. Nós vamos falar sobre a metonímia, a comparação e a metáfora. Ok? Então, vamos lá. Página 59. Deixa eu mostrar aqui Fiz uns slides aqui, né, explicativo, para facilitar a nossa vida. A gente ter melhor compreensão do que é figuras de linguagem, né? Vamos lá. O que é figuras de linguagem? Figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Aí tem algumas aqui. Se eu não me engano, na primeira aula que nós tivemos, a gente falou um pouquinho sobre figuras de linguagem, tá? A primeira que nós iremos falar é a aliteração. O que é a aliteração? É a repetição de sons consonantais. Olha o exemplo aqui, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Qual foi a letra que mais se repetiu aqui? A letra R. Então, foi essa a consoante R. Aí temos aqui, ó, dois personagens, o Cebolinha e o Cascão. O Cebolinha fala assim, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí o Cascão fica meio impressionado e fala assim, Cebolinha, você aprendeu a falar. Aí ele vai e pensa assim, ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí o Cebolinha pega e fala, claro. Né? Então, nessa conversa aqui, qual foi a letra que mais se repetiu? A letra R, que foi a mesma que a gente deu o exemplo aqui em cima. Então, o uso da literação em o rato roeu a roupa do rei de Roma, a letra que mais se repetiu foi a letra R, foi a consoante R, ok? Então, isso aqui é uma aliteração. Próximo, onomatopeia. Onomatopeia, o que é? É a inserção de palavras no discurso que imita sons. Olha o exemplo aqui, ó. Não aguento o tic-tac desse relógio. Todo mundo já sabe o que é relógio. Não sei se alguém já teve a curiosidade de colocar um relógio perto do ouvido para ver o barulho que ele faz. Ele fica tic-tac, tic-tac. Então, esse barulho que é produzido pelo relógio é chamado de onomatopeia, tá? Aí temos um outro exemplo aqui, que é o pai do Cebolinha e o Cebolinha, tá? Que é um barulho bum, 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 bum. Aí o pai do Cebolinha fala assim, Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Porque o Cebolinha tá com o tambor aqui batendo, né? Aí depois que o pai do Cebolinha chama a atenção dele, pede para ele parar de fazer barulho, aí o Cebolinha vem para cá e começa. Boá, boá, boá. Começa a fazer o quê? A chorar. Então, esse barulho de choro também é uma onomatopeia. E esse barulho que o tambor também faz é uma onomatopeia. E aqui está explicando, ó. No primeiro e último quadrinho, temos o uso da onomatopeia com bum, 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 bum e buá, buá. O primeiro expressa o som de quê? Do tambor. E o segundo expressa o choro do Cebolinha. Ok. Vamos lá para a página 59, para a gente já responder, né, corrigir as questões que tem lá. Espera aí que eu vou abrir aqui para vocês, para todo mundo acompanhar. Página 59, ó. Nós falamos de aliteração e onomatopeia. Então, aqui, ó, releia a primeira estrofe do poema Vento Perdido e observe as letras em destaque. Vocês vão ler isso aqui, vamos ler. Vem que vem o vento, vem que sopra no momento. Vou montado no jumento, cavalgar
o arco-íris. Aí, qual foi a letra que mais se repetiu aqui? Letra V de vento, V de vitória. Então, isso aqui é uma aliteração, a repetição de sons consonantais. Como você já viu, a repetição da letra V foi empregada com a finalidade de dar mais expressividade ao texto, sugerindo o som produzido pelo vento e contribuindo para o ritmo e a musicalidade do poema. A repetição da mesma consoante ou de sons consonantais semelhantes, acrescentando ritmo e musicalidade ao poema, é chamado de aliteração. Além da aliteração, há outros recursos sonoros importantes. Veja alguns deles. Olha outro aqui, ó. A gente já falou lá, né, nos slides, e agora a gente vai falar aqui também. A onomatopeia pede assim, ó. Leia os trechos de poema do escritor Raul Bopp. Nós iremos ler esses dois trechos aqui, ó. O trecho A fala assim, Uei, aqui vai passando um riozinho de águas órfãos fugindo. Ai, glu, glu, glu. Não diz nada para ninguém. Se o sol aparecer, ele me engole. Aí vocês vão observar qual que é a expressão que está destacada aqui. Aqui, ó, tá em negrito, é glu, glu, glu. Desce, agora o trecho B. Desce da timbaúva, pisando num passo pilão. Pum, pum, pum. Olha o que está em destaque aqui, ó. Está em negrito, está destacado. Aí a letra A, da página 59, fala assim, ó. As expressões em destaque nessas estrofes fazem referência a que tipo de elementos? O glu, glu, glu está se referindo ao quê? Aqui, ó. A água do rio, né? Aqui, ó. Aqui vai passando um riozinho. Então, esse glu, glu, glu aqui é o barulho de quê? Da água. E o pum, pum, pum é do pilão, né? Então, essas duas expressões, cada uma está fazendo referência a alguma coisa. O trecho A está fazendo referência à água e esse do trecho B está fazendo referência ao pilão, certo? Então, essa é a resposta da letra A. Letra B, B de bola, vamos lá. Letra B está lá na página 60. Abram aí na página 60. Aí faz assim, ó. Aqui essas expressões tentam reproduzir. Amores, não esqueçam de ler essas informações, ó. Leiam aí, que isso ajuda muito vocês. Então, o quê? O que essas expressões tentam reproduzir? Então, a expressão do glu, glu, glu tenta reproduzir o som da água. E o pum, pum, pum tenta reproduzir o passo pilão, tá? Reproduzir o som do passo pilão, que fica pum, 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 tá? Número 2. Crie onomatopeias para representar os sons produzidos pelos seguintes elementos. Como que é o som de uma pessoa espirrando? Atim. Abelha voando. Zum. Pessoa tremendo de frio. Né? Então, assim, vocês irão criar, né, onomatopeias para reproduzir os sons desses exemplos aqui, ó. Pessoa espirrando, abelha voando, pessoa tremendo de frio, tá bom? Esses três que eu já falei pode ser usado aqui, tá? Que onomatopeia é geralmente usado em uma troca de mensagens via celular com um amigo para indicar gargalhada. Normalmente, né, não só vocês, nós que temos acesso a celular, ao WhatsApp, às redes sociais, quando a gente quer demonstrar que está rindo para alguém, que sons que a gente normalmente usa? Eu normalmente uso kkkk. Aí cada um coloca o que mais vocês conseguem utilizar, tá bom? Próxima figura de linguagem, paronomasia e, vamos falar dessas duas agora, assonância, tá? Nós iremos falar de duas em duas para não gerar dúvidas, para não ficar confuso, tá? Então, vamos lá.
Nós já falamos da aliteração, da onomatopeia, agora nós iremos falar da paronomasia e a próxima é a assonância. Bem simples, meninos, essas figuras de linguagem, tá? O que é paronomasia? É a repetição de palavras cujos sons são parecidos. Exemplo, o cavaleiro, muito cavaleiro conquistou a donzela. São palavras cavaleiro e cavalheiro, são palavras parecidas, mas com significados diferentes. Olha aqui, cavaleiro, o que é cavaleiro? O homem que anda a cavalo, né? E cavalheiro é um homem gentil, tá? Então, cavaleiro é o homem que anda a cavalo e cavalheiro é um homem gentil. Temos outro exemplo aqui, ó, do jogador e do político. O jogador fala assim, ó, perdi o pênalti por causa da grama. Aí o político fala assim, ó, perdi o escrúpulo por causa da grana. Grama e grana são palavras parecidas, mas com significados diferentes. O uso da paronomasia por meio dos termos que possuem sons parecidos, grama e grama, tá? Mas são coisas diferentes. Grama, né, é aquela grama que tem em campo de futebol, que tem no jardim da sua casa. E grana, o político estava se referindo o quê? A dinheiro, ok? Então, o que é paronomasia? É a repetição de palavras cujos sons são parecidos, mas tem o quê? Significado e sentidos diferentes, ok? Vamos lá para a próxima figura de linguagem. A assonância. O que é a assonância? É a repetição de sons vocálicos. O que o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo, de meu ser me deu. É uma frase do Fernando Pessoa, tá? Outro exemplo. Lembre-se que a assonância é a repetição de sons vocálicos. O que são sons vocálicos? São os sons produzidos pelas vogais. A, E, I, O, U. Aí vocês identificam qual foi o som, a vogal que mais se repetiu aqui, tá? O segundo exemplo aqui, ó. Minha mãe amassa. Aí ela fala assim, amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa só, a massa se amassa na mesa, a massa é só. Sim, essa massa é só. O som o bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias, tá? Então, a conversa dessas duas aqui, né, nessa conversa delas aqui, foi utilizado muito um som vocálico. Qual foi a letra que mais se repetiu aqui? Aí fala assim, ó, na tirinha acima, o uso da assonância é expresso pela repetição das vogais A. Então, qual foi a vogal que mais repetiu aqui? Vogal A. Massa, salga, amassa, tá? Então, assonância é a repetição de sons vocálicos. Ok, vamos lá para a apostila. Deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês para que nós possamos responder as atividades referentes a essas duas figuras de linguagem. Aqui, ó, questão 4. Leia uma estrofe de um poema de Afonso Romano de Santana. Não esqueçam de ler isso aqui, tá? Vamos lá. Como um selvagem. Como selvagem. Como tapando o ouvido. Fechando os olhos. Distraindo na paisagem o paladar com a displicente volúpia de quem mata para viver. Tá? Então, isso aqui é um trecho, né, uma estrofe do poema do Afonso Romano de Santana. Aí a pergunta é, qual é o sentido de cada palavra em destaque na estrofe? Quais são as palavras que estão em destaque aqui? Como? Professora, mas é a mesma palavra. Ok, mas cada uma tem um sentido diferente. Esse como aqui, ele está fazendo uma comparação, né? Está fazendo uma comparação, como um selvagem.
E esse segundo aqui, ele está se referindo a verbo comer, que ele come. Ele come o quê? Tapando o ouvido, fechando os olhos, distraindo na paisagem o paladar. Então, esse primeiro aqui ele está fazendo uma comparação, e esse outro aqui está se referindo de comer, desculpa, ele está falando, né, de como que ele faz para comer. Ele come tapando o ouvido, fechando os olhos, tá bom? Então, a resposta é essa. Qual é o sentido de cada palavra em destaque na estrofe? A primeira é uma comparação e a segunda ele está usando essa palavra como, né, do verbo comer, para se referir aqui, ó, o que ele deixou bem claro aqui, ó. Aí ele até fala assim, com displicente volúpia de quem mata para viver, ok? Então, coloquem aí a diferença das duas. A diferença não, o sentido de cada uma delas, tá? A letra B. De que forma é possível distinguir o sentido de cada uma delas? Cadê a página 60? De que forma é possível distinguir o sentido de cada uma delas? Como que a gente consegue distinguir o sentido de cada uma delas? Pelo contexto, né? Como um selvagem. Aqui ele fez uma comparação e aqui ele usou, né, a palavra como de uma forma para se referir de como que ele come, né, do verbo comer. Então, foi pelo contexto da estrofe aqui que a gente leu, tá bom? Vamos lá. Cadê? Próxima questão. Questão 5, lá na página 61. Pessoa aqui, eu já falei para vocês que eu sou meio ceguinha, então deixa eu tirar aqui para conseguir ver. Leia os pares de parônimos a seguir, pesquise em um dicionário o sentido de cada um deles e crie versos empregando-os. Esse aqui, meninos, você já tem a resposta lá nas explicações anteriores, que eu falei a diferença de cavaleiro e cavalheiro, né? Cavaleiro é um homem que anda a cavalo e cavalheiro é um homem gentil. Comprimento e cumprimento. Professora, tem diferença? Tem. Vocês viram que são palavras parecidas, né? Com sons parecidos, mas com significados diferentes. Comprimento está se referindo, no caso, a tamanho, né? Quando você vai medir alguma coisa, é comprimento. E cumprimento é quando você vai falar com alguém, quando você vai cumprimentar alguém, tá bom? Então, essa é a diferença dos dois. Aí vocês criem aqui, ó, versos usando esses parônimos aqui, ok? Próximo. Assonância. Leia um trecho de um poema de Cruz e Souza. Gargalha, ri num riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado, de uma ironia, de uma dor violenta. Vamos lá. Que vogal se repete de forma mais expressiva nesse poema? Qual foi a vogal que mais se repetiu aqui, nesse poema? Aí vocês vão verificar qual foi a vogal que mais se repetiu aqui, ó. Gargalha, ri num riso de tormenta. Olha aqui, ó. Vogal I, tá? Foi a vogal que mais se repetiu aqui. Letra B. Meu pé. Que efeito essa repetição garante ao poema? Meninos, que efeito essa repetição garante ao poema? É um efeito de musicalidade. Gargalha, ri num riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Então, que efeito essa repetição garante ao poema? Um efeito de musicalidade, tá? Letra C. Explique o sentido do emprego repetitivo da vogal correlacionando-o ao tema abordado no trecho. Então, o sentido da repetição da vogal. Primeiro, que a repetição da vogal I, ela dá ênfase à palavra
ri, né? Ela dá ênfase a essa palavra ri, a palavra riso, tá? Inflado aqui, ó. E a outra pergunta é, correlacionando ao tema abordado no trecho. Será se esse riso que esse poema está destacando aqui é um riso de alegria? Não é, tá? De uma ironia, de uma dor violenta. É um riso de quê, meninos? É um riso de sofrimento, né? Então, esse riso aqui em que esse trecho traz aqui no poema não é um riso de alegria. Olha aqui, ó. Gargalha ri no riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri um riso absurdo, inflado, de uma ironia, de uma dor violenta. Então, esse riso aqui não é um riso de alegria, é um riso de sofrimento, né? Tá bom? Então, vamos lá. Ok, nós já terminamos a letra C. Aí aqui embaixo fala assim, as figuras de linguagem estudadas até aqui estão mais relacionadas aos recursos sonoros presentes nos textos. Agora, estudaremos outros recursos que podem ser empregados para dar aos textos maior expressividade. Vamos ver quais são eles. Quais são essas outras figuras de linguagem? Olha aqui, ó. A metonímia, a comparação e a metáfora. Vamos lá na página 61. Desculpa, 62. Página 62. Vamos aqui ver um pouquinho sobre cada uma delas. Que fica mais fácil a gente compreender. Mais fácil de vocês compreenderem e responder as atividades. Vamos lá. Metonímia. A metonímia é a transposição de significados considerando parte pelo todo, autor pela obra. Olha aqui, ó. Costumava ler Shakespeare. Costumava ler as obras de Shakespeare. Então, ele citou o autor e não a obra desse autor, tá? Olha outro exemplo aqui. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? É uma conversa aqui entre esses dois personagens. Esse aqui eu esqueci o nome dele. Esse aqui eu sei que é o Cascão. É o Cascão mesmo. Aí o Cascão fala assim, o meu pai só tem um boi, mas ele tá interno, tá? Então, o uso da metonímia, que substitui o vocábulo boi por cabeças de gado. Então, ele, ao invés dele falar aqui, ó, meu pai, ele poderia falar, meu pai tem 800 vacas, né? Aí ele falou, não, meu pai tem 800 cabeças de gado. Então, ele usou a metonímia aqui. Então, o que é a metonímia? É a transposição de significados, considerando parte pelo todo, autor pela obra. É a mesma coisa aqui, ó. Costumava ler Shakespeare. Ele costumava ler o quê? Os livros do autor Shakespeare. Né? A próxima figura de linguagem é a metáfora. O que é a metáfora? A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. A vida é uma nuvem que voa. O que ele quis dizer aqui? Que a vida é como uma nuvem que voa, ou seja, que a vida é passageira, da mesma forma que a nuvem. A nuvem ela não fica parada no mesmo lugar o tempo todo, ela vai, né, saindo do lugar, ela vai voando. Assim é a vida. Então, ele usou aqui uma metáfora. Aí nós temos esses dois personagens aqui. Eu acho que ele fala para ela assim, fala uma coisa romântica. Aí ela pega e fala, meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Aí ele fala assim, uau, agora traduz. Aí ela põe a mão na cintura e fala assim, aí você está querendo demais. Ou seja, ela usou uma metáfora aqui
Ele achou bonito, achou interessante, mas ele não entendeu e pediu para ela traduzir. Aí ela fala assim, aí você está querendo demais. Por quê? Ela usou uma palavra aqui que pode dificultado um pouquinho o entendimento dele. Ela fala assim, meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável. O que é inefável? É algo que você não consegue explicar, né? Igual ela deve ter um sentimento, né, por ele, mas ela não consegue explicar, ok? Então, essa palavra aqui, ó, inefável, pode ter causado uma certa dúvida em relação a essa metáfora. Por isso que ele pediu para ela traduzir, né? Ele achou interessante quando ele usa essa expressão uau, né? Interessante, mas agora traduz. Então, o que é o uso da metáfora? O uso da metáfora em meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável. O amor é uma caravana de rosas vagando no deserto onde ele não consegue explicar. Ok? Então, isso é a metáfora. A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Ok? Vamos lá para as questões. Lá para a página 62. Página 62. Deixa eu abrir aqui para vocês. Meninos, eu abro a apostila aqui porque fica mais fácil da gente acompanhar, né? Então, nós falamos da metonímia, né? Leiam aqui, tá? Vamos lá. Página 62. Devemos respeitar a seus cabelos brancos. Por que foi usada essa palavra, seus cabelos brancos? Essa expressão, ou melhor, a expressão cabelos brancos substitui a expressão sua velhice, por manter com ela uma relação de causa, sua velhice, e efeito, cabelos brancos. Assim, a relação entre os elementos é de efeito pela causa. Olha aqui, ó. Tomamos um refrescante copo de água. O que você tomou? O líquido ou o copo? Nós tomamos o líquido, mas normalmente a gente usa, né, essa expressão. Eu tomei um copo de água. Dá a entender que você tomou, engoliu o copo, mas não é, você tomou o que estava dentro, né, do copo. Olha aqui, o que se toma é o conteúdo e não o recipiente, né? Nesse caso ocorre a metonímia, ok? Do continente pelo conteúdo. Outro exemplo aqui, ó. Não lia, portanto, o negrinho do pastoreiro, o que já pré-pagava o terreno até para eu deixar de ler Machado de Assis ou Dalton Trevisan. São dois autores. Então, ele citou os dois autores aqui. Também foi utilizado o quê? Uma metonímia. Aí aqui, ó, no trecho C, é estabelecida uma relação de afinidade entre os autores e suas respectivas obras. Ou seja, cita-se os autores para se referir às obras deles. Esse exemplo é uma metonímia do nome do autor pela obra. Ok? Vamos lá. Questão 7. Está pedindo o quê? Leia o trecho do poema O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento. Aí a letra A fala o seguinte, leia a expressão em destaque no poema e explique seu sentido. Qual que é a expressão em destaque aqui? Com suor, vocês percebem que ela está em negrito. Qual que é o sentido dessa expressão? Por que ela foi usada? Nesse caso aqui, ela foi usada para dar ideia ao trabalho de quem? Do operário. Então, esse foi o sentido dela ter sido usada. É para dar ideia do trabalho que o operário estava executando. Ok? Que comportamento essa expressão reforça? Reforça de que o operário está fazendo um trabalho árduo, um trabalho duro. E ele está suando, né? Porque ele está trabalhando com esforço.
tá? Então, esse é o comportamento que expressa, né, que reforça essa expressão aqui, que ele está se esforçando para erguer uma casa aqui, um apartamento ali, né? Ok? Então, vamos lá. O outro que nós utilizamos foi a metáfora. Depois a gente vai voltar lá na comparação, tá? Metáfora. O trecho da canção a seguir faz uma definição de medo. Aqui, ó, não esqueçam de ler. Vamos lá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa onde ninguém vai. Aí a questão, a letra A, da página 63, fala o seguinte. Ao tentar definir o medo, o eu lírico estabelece algumas comparações. Que elementos são comparados? O que essas comparações sugerem? Então, aqui, ó, o primeiro, qual que é a primeira comparação? Ele fala que o medo é uma linha que separa o mundo. E a outra comparação? O medo é uma casa onde ninguém vai. Então, essas são as duas comparações que são feitas aí nesse trecho dessa canção aí, tá? A outra pergunta é, o que essas comparações sugerem? Meninos, então essas comparações, elas sugerem que o medo é algo que paralisa, que limita as pessoas, tá? Então, essas comparações sugerem que o medo é algo que paralisa, que limita as pessoas, né? Que não deixa as pessoas fluírem, ok? Então, essa é a resposta para a letra A. Letra B. As comparações que aparecem no texto são feitas de maneira explícita ou implícita? Explique. Elas são feitas de maneira implícita. Por quê? Porque essas comparações, elas são estabelecidas pela associação de ideias, tá? De maneira subjetiva, de maneira pessoal, que faz com que nós, leitores, possamos refletir sobre cada característica, né? Entre essas expressões aqui, ó. Ele faz com que a gente reflita sobre essas expressões aqui. O medo é uma linha que separa o mundo. Como assim? Aí você fica se perguntando. Por isso que são ideias subjetivas, né? Porque cada um vai ter uma forma diferente de pensar. O medo é uma casa onde ninguém vai. Por quê? Porque o medo é a casa de um, né? Aí um pode pensar que talvez é porque nessa casa lá tem um bicho. Aí cada um vai ter uma ideia diferente do que é essas expressões aqui, ok? Vamos lá. Falta mais a última figura de linguagem, que é a comparação. Vamos lá. Já deixem aí a apostila de vocês na página 63, tá? Eu só vou explicar um pouquinho mais para vocês o que é a comparação, para que serve, como ela deve ser usada, onde ela vive. Tô brincando. Vamos lá, amores. Não, personificação não. Comparação. Ela tá aqui, a comparação. Aqui, ó. Comparação. Simples, muito simples. Chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora, neste caso são utilizados conectivos de comparação. Quais são os conectivos que normalmente nós utilizamos em uma comparação? Como, assim, tal qual, tá? Olha os exemplos aqui, ó. Seus olhos são como jabuticabas. Não sei se vocês já viram essa expressão. Mas quando uma pessoa fala assim, nossa, seus olhos são como uma jabuticaba, e vocês associam os seus olhos a uma jabuticaba. Lembra como que é uma jabuticaba? Ela é redonda e pretinha. Tem gente que acha que é roxa, mas eu já vi, já comi, eu já vi que é preta, né? Então, a jabuticaba é pretinha. Então, quer dizer que os seus olhos são como jabuticaba, são pretos. Essas bolinhas que tem no olho da gente são pretos como uma jabuticaba. Então, ele fez uma comparação. Usando qual conectivo? Como? Tá? Olha outro exemplo aqui, ó. É uma conversa entre esse casal aqui. Ela fala para ele assim, acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre.
Aí ele fala assim, hã? Aí ela continua aqui. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Aí ele fala assim, ah, entendi. Onde que foi usado aqui a comparação? Aqui, ó. Cadê? Desculpa. O uso da comparação por meio do conectivo como. O amor é como uma flor. E no segundo quadrinho, ela usa o conectivo para se referir, para falar que o amor é como o motor do carro. Ou seja, se não for cuidado, o amor acaba. Igual uma flor murcha e morre, igual o carro não funciona se ele não for cuidado, tá? Então, isso aqui é uma comparação. Vamos lá para a página 63, responder a atividade que tem lá. Uma atividade simples, né? Que nós iremos responder. Olha aqui. Aí aqui tem assim, ó. Luciana. Olha que o amor, Luciana, é como a flor que não dura mais. Olha aqui o conectivo que foi usado, ó. O como. Nesse trecho foi estabelecida uma comparação entre dois elementos. Quais são eles? Explique o efeito dessa comparação. Quais foram os elementos que foi comparado aqui? O amor é como o quê? Primeiro, olha que o amor, esse foi o primeiro elemento, que foi comparado com a flor. Esse é o segundo elemento. Então, no trecho foi estabelecida uma comparação entre dois elementos, então ele comparou também o amor e a flor. Explique o efeito dessa comparação. Na verdade, meninos, é aquilo que eu já falei agora. Se o amor não for cuidado, ele vai morrer, ele vai acabar, tá? Então, esse é o efeito dessa comparação, que o amor ele tem que ser regado, tem que ser cuidado, para que continue acontecendo o amor, tá bom? Meninos, ficamos por aqui, tá? Aí nas próximas aulas a gente estuda as próximas páginas, os próximos assuntos. Por hoje é só. Professora, eu fiquei com dúvida em tal questão. Tudo bem, manda lá no grupo da coordenação, amores, que aí a Josiane me passa, tá bom? Muito obrigada, tá? Tenham todos um excelente final de semana, até as próximas aulas. Fiquem com Deus, se cuidem, tomem água, durmam bastante, descansem para na hora das aulas vocês estarem bem descansados, tá bom? Um beijo, estou com saudade de vocês. Em breve estaremos juntos novamente, tá? Um beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau.